Olá pessoal, voltamos aqui, vamos iniciar agora de fato os direitos fundamentais em espécie, conforme aparece aí na tela aos senhores, tudo bem? Então vamos iniciar aqui direitos fundamentais em espécie, aquilo que tem incidência em concursos públicos. Então vamos lá. Primeiramente eu queria trazer algumas informações, tá? Como definições prévias, direitos individuais, tá? Direitos individuais de expressão coletiva, direitos coletivos lato sensu, direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. Esse último tópico é bem interessante para quem vai fazer concurso para o Ministério Público. Ah, eu sou promotor de justiça? Não só promotor de justiça, tá, gente? Você vai fazer para técnico ministerial, analista ministerial, é possível cair na questão envolvendo a atuação do Ministério Público. Por isso que eu coloquei esse último item, tá bom? No concurso para Ministério Público Rio de Janeiro, tem um item que fala sobre direitos difusos e coletivos. Então, aqui eu vou trazer conceitos gerais sobre esse tema e para você ter um entendimento sobre esses temas que não se confundem, tá? A diferenciação entre direitos individuais, direitos coletivos, no caso, lato sensu, gênero, né, das espécies, direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui essa sistemática dos direitos fundamentais, essa parte introdutória. Então, quando eu falo de definições prévias, tá bom? Eu quero trazer aqui uma revisãozinha sobre o papel do Estado, né? Todos nós sabemos, como se sabe, o Estado nada mais é do que uma superestrutura. Ninguém tem dúvida disso, que o Estado tem uma superestrutura administrativo-organizacional destinada para quê? A cumprir justamente a decisão do titular do poder. E quem é um titular do poder? O povo, né? E essa definição da titularidade está prevista na própria Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, que diz: todo o poder emana do povo. Aí tem a continuação, mas o que nos interessa é isso. Então o Estado, ele busca justamente atingir aquilo que está definido dentro da própria Constituição. E para definir tudo que está dentro da Constituição, o Estado ele vai realizar tarefas, né? Tarefas definidas no próprio texto constitucional. E para alcançar essas tarefas, é inerente que o Estado tenha poder, soberania, capacidade de modificar condutas. Nós vemos diariamente, né, o legislativo positivando condutas, porque ele vai analisando o desenvolvimento da sociedade. Então, portanto, o nosso ordenamento jurídico ele não é um ordenamento jurídico imutável, ele sofre alterações. Então vai modificar condutas, estabelecer regras, cobrar tributos, impor sanções, restringir a liberdade e outras formas de atuação por parte do Estado. Então, aqui entra a figura dos direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais, denominado também e como espécie de direitos individuais, que é o tema da aula, eles representam um conjunto de limitações do Estado. Nós vimos isso também, tá? Nós vivemos um Estado de direito, um Estado cujos poderes estão limitados pelo direito. E uma forma de limitação da atuação do Estado é justamente a existência de direitos fundamentais. Aí nós temos espécie, no caso, direitos individuais, tá? Individuais de expressão coletiva, direitos, como aparece na tela aí, no caso, coletivos, tá? Coletivos que podem ser desmembrados em difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Então aqui, tudo que tem em comum entre esses direitos visa justamente a limitação do Estado em face das pessoas que com ele se relacionam, tá? Então pode dizer que é um conjunto, direitos individuais, é um conjunto de direitos que a si se reserva aos titulares do poder no momento
em que criam o Estado. Então, o poder constituinte, o povo, através da Assembleia Constituinte, vai criar o Estado e ali eles vão manter relações, e nessas relações há justamente essa atuação por parte da Constituição no aspecto dos direitos fundamentais, tá bom? Aos fundamentais. E esses limites que se apresentam perante o Estado, eles possuem recebem diversas designações. Por exemplo, direitos fundamentais, direitos individuais, liberdades públicas, nós vimos isso, liberdades fundamentais, direitos públicos subjetivos e assim vai. Então são várias nomenclaturas relacionadas justamente à delimitação do Estado através dos direitos fundamentais, que decorre do postulado da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Então, essas definições prévias, eu queria analisar com vocês os direitos individuais. Os direitos individuais. Está dando um travamento aqui, está dando uma sobrecarregada. Então, vamos lá. Individuais. Eu peguei uma expressão, está no nosso material, de José Afonso da Silva, porque as bancas ainda costumam cobrar o posicionamento, expressões, né, conceitos de José Afonso da Silva, tá? Que é justamente sobre a definição de direitos individuais. Então, para José Afonso da Silva, os direitos individuais, em resumo, são aqueles direitos que reconhecem a autonomia dos particulares, tá? Autonomia dos particulares. E essa autonomia garante justamente a iniciativa e a independência dos indivíduos diante os demais membros da sociedade política e do próprio Estado, tá? Por isso que são individuais, porque estão relacionados justamente ao conceito de liberdade pessoal. Então, seriam direitos individuais, tá bom? Individuais. Aí nós temos também os direitos individuais de expressão coletiva. São direitos de titularidade individual, mas cujo exercício pressupõe a atuação convergente de uma pluralidade de pessoas. Então, voltando, são direitos de titularidade individual, mas que o seu exercício pressupõe a atuação convergente de uma pluralidade de pessoas. Por isso que o nome, direitos individuais de expressão coletiva. Exemplos, nós veremos direito de reunião, não é isso? Direito de reunião é mais de uma pessoa. Associação, o direito de votar, de ser votado, tá? Você não vota sozinho, há uma expressão coletiva, mais pessoas, há uma convergência de uma pluralidade de pessoas naquele dia da eleição. Então aqui são exemplos de direitos individuais de expressão coletiva. Adiante, direitos coletivos. Aqui conforme aparece na tela aí, né? Direitos coletivos, lato sensu, né? Direitos coletivos, lato sensu. Então, o que seria direitos coletivos, lato sensu? Lato sensu, vamos falar algo amplo, né? É gênero. Vamos dizer assim, vamos pensar em gênero. Gênero das espécies. Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tudo bem, gente? Mas o que tem em comum entre eles? Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. São direitos coletivos, tá? Direitos coletivos relacionados justamente a interesses transindividuais. Passa da esfera do indivíduo. Pode ser transindividuais, meta-individuais, supra-individuais. São expressões sinônimas relacionadas justamente à esfera que passa do indivíduo em si. Tudo bem? Aí nós temos interesses difusos, direitos difusos, coletivos, tá? Conforme aparece na tela, individuais homogêneos, tá? Homogêneos.
Vamos lá. Com relação a direitos difusos e coletivos em... Coletivo, quando eu falo aqui coletivos, eu não coloquei, mas tem aqui difusos, coletivos em sentido estrito, tá? Em sentido estrito, mais restrito da expressão, tá? Quando eu falo difusos e coletivos, são transindividuais, tá? Há uma transindividualidade real ou material. Então, são transindividuais, há uma transindividualidade real ou material. Já nos individuais homogêneos, há uma transindividualidade, só que ela é, a gente chamamos de artificial, formal ou relativa. A gente vai ver isso na próxima característica. O que isso quer dizer que é artificial, formal, relativa? É que esses direitos, gente, individuais, que, no entanto, né, são direitos individuais que, no entanto, recebe tratamento legal de direitos transindividuais. Eles são individuais, mas recebem um tratamento legal lá dos direitos transindividuais. Tá bom? Por isso o nome, individuais homogêneo. Vou trazer aqui alguns exemplos para ficar bem claro essa diferenciação. Então vamos lá. Direitos difusos. Nós temos aqui direito de terceira geração, o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, tá bom? Outro exemplo, patrimônio histórico, moralidade administrativa, publicidade enganosa divulgada pela TV. Então são exemplos de direitos difusos, ó, transindividuais, ou seja, titularidades são pessoas indeterminadas, não tem como determinar os destinatários do meio ambiente, e além disso são indetermináveis, tá? Então são indeterminadas e indetermináveis. Não tem como determinar de maneira específica quem são os titulares. Essa é a ideia por trás da titularidade dos direitos difusos, tá? Difusos. Por quê? São direitos que não pertencem apenas a uma pessoa, mas sim à coletividade. Bom? A coletividade. Aí nós temos os interesses coletivos, né? Em sentido estrito, abusivo das mensalidades, das escolaridades, tá? Então o abuso, o reajuste abusivo de mensalidades, interesses ligados aos membros de um mesmo sindicato, integrante de um mesmo conselho profissional, OAB. Então são exemplos que são transindividuais, tá? São indeterminadas, mas determináveis. Olha, é diferente do difuso, que além de determinadas, são indetermináveis. Já direitos coletivos em sentido estrito são indetermináveis, mas determináveis, tá? Eu posso, a princípio são indeterminados, mas é possível que eles sejam identificados, porque eles fazem parte de um grupo, de uma categoria ou classe de pessoas. Eu tenho como verificar quais são as pessoas atingidas pelo reajuste abusivo de mensalidades escolares. Eu tenho como fazer, ou não? Sim, as pessoas que estão inscritas ali. Agora, o meio ambiente, eu tenho como dimensionar isso? Não tem. Tá bom, gente? Tá bom? Então, coloque aí. Difusos, indeterminadas, indetermináveis. Coletivo em sentido estrito. Indeterminadas, mas determináveis. Tá? Aqui existe uma relação jurídica base entre os titulares. Aonde eu sou? Direitos coletivos em sentido estrito. Há uma relação jurídica entre si. Já nos difusos, não possuem essa relação jurídica. Qual a ligação? São circunstâncias de fato, né? As pessoas se encontram em uma situação de fato, fato comum, meio ambiente, como eu citei aqui aos senhores. E individuais, coletivos,
coletivos, tá? Coletivos. Os titulares são pessoas determinadas ou determináveis. Eu tenho como determinar, são determinadas ou determináveis. Então ele difere aí justamente das espécies anteriores mencionadas aqui por mim, tá bom? Então, nos interesses individuais homogêneos, tá? Eu tenho como determinar, os titulares são determináveis, são determinadas, tá bom? Beleza? Então, um exemplo, determinado lote de um remédio que causou lesão a alguns consumidores. Outro exemplo, pílula de farinha como anticoncepcional, tá? Eu tenho como dividir isso. Como assim? Divisão. Como eu posso dividir? A indenização, né? A indenização por danos morais, ela vai variar de cada pessoa, de cada efeito colateral do medicamento, né? Assim, da pílula. Então vai depender do resultado. Eu tenho como fracionar isso. Aplicação, por exemplo, uma indenização. Então, gente, os interesses difusos e coletivos, no sentido estrito, ela tem natureza indivisível. Já nos interesses individuais homogêneos, tem natureza divisível. Professor, nunca ouvi falar disso. Pois é, que é do básico ao avançado. Um aluno me procurou uma vez e disse: professor, lá no concurso para o Ministério Público do Rio de Janeiro, tem lá justamente um item do edital Direitos Difusos Coletivos. Então, minha ideia aqui é abranger o máximo, tá? Se o teu edital não tem isso, então esquece isso aqui. Porque tem lá no edital, meu amigo, a atuação do Ministério Público. O Ministério Público pode atuar na defesa do meio ambiente, tá? Entrar com ação para retirada de medicamentos, entrar com inquérito civil, pedindo, ó, retira esse lote de medicamentos. Então, o Ministério Público pode atuar perfeitamente, tá? Por isso que tem no edital lá do concurso público. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá, o que nós temos aqui. Olha só. Direitos fundamentais em espécie, tá? Direitos fundamentais em espécie. Encerramos aqui o primeiro slide. Então, direitos fundamentais em espécie. Classificação dos direitos individuais na Constituição de 1988. Tá bom, gente? Olha só. No artigo 5º da Constituição, o caput, ele vai nos informar o seguinte, ele prescreve o seguinte: todos são iguais perante a lei. A gente vai dizer que igualdade é essa, tá? Perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, nós falamos aqui na titularidade, a inviolabilidade. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Então nós temos aqui a Constituição elencou 5 direitos onde há essa proteção à sua inviolabilidade. A sua inviolabilidade. Detalhe, aqui ele fala inviolabilidade, ele está se referindo a terceiros, o Estado, né, o Estado ou outro particular. Não pode violar o que? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Por que eu estou falando isso? Porque pode cair na prova irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade está referindo à pessoa, o titular do direito, à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então a questão está se referindo aqui, o caput, a um terceiro, perfeito? A um terceiro. E o detalhe, o dispositivo fala nos seguintes termos, nos termos seguintes. Ele está dizendo que como se dá a inviolabilidade, a proteção a esses 5 grandes direitos? Nos termos seguintes. Então, os incisos da Constituição são detalhamentos de como vai acontecer essa proteção a esses 5 direitos, que eu chamo de VLISP, né? VLISP, V de vida, L de liberdade, I de igualdade,
S de segurança e o P de propriedade. Então, os incisos do artigo 5º, eles são espelhos do que, como se dará a proteção a esses 5 direitos. Só que tem um detalhe, a gente tem uma visão mais ampla, né? O professor tem que mostrar além, né? Além do alcance do aluno. Se for observar os incisos do artigo 5º, em alguns momentos ele vai trabalhar direito fundamental que não está assim relacionado diretamente a esses 5 direitos. Bem, qual é? Direito à privacidade. Aí, quando é que ele trata de direito à privacidade? Olha só, sigilo domiciliar, a casa é asilo inviolável, ninguém pode nela ingressar sem o consentimento do morador, salvo. Aí tem lá também sigilo de dados telefônicos, interceptação telefônica. Então são temas que estão relacionados à privacidade, à intimidade, resposta proporcional ao agravo, indenização por danos morais, materiais. Então são temas que estão relacionados com a privacidade que não está aqui, tá? Então cuidado, apesar da Constituição não mencionar no caput a privacidade, nos incisos, existem alguns incisos que tratam justamente dessa temática, né? Desse direito específico que é a privacidade, que a gente vai falar aqui do básico ao avançado. Perfeito, gente? Deixa eu olhar aqui, só para eu me controlar aqui meu tempo, né? 21 minutos. Então vamos lá. Dá para falar alguma coisinha aqui até os nossos 30 minutos, que é a nossa pausa, né? Então vamos lá. Direito à vida. Então separei aqui alguns temas de direito à vida, né? Olha o que a gente vai trabalhar primeiro aqui. O que a gente vai trabalhar nesses slides. Então, direito à vida, questões polêmicas aqui, né? Questões polêmicas, fixação do momento da vida, inicial da vida, pesquisa científica com células tronco embrionárias, o aborto, a eutanásia, a ortotanásia, pena de morte, tortura. A gente vai trabalhar a questão da liberdade, olha, vários aspectos da liberdade, muita coisa pra gente trabalhar, tá bom? Então vamos voltar aqui. Aí tem mais coisa, a gente vai trabalhar a vida, que nem aparece aqui, ó. Todos os aspectos importantes da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, direito à vida, nós temos umas questões polêmicas, né? Umas questões polêmicas relacionadas à vida. Primeiro, né, o tema mais complexo que vamos mencionar é justamente de respeito ao início da vida. Quando começa a vida? Digo aos senhores que a Constituição Federal, ou seja, os nossos da vida. E o Supremo, também o Supremo não quis se manifestar acerca no momento da vida. Teorias acerca do momento da vida. A gente pode citar aqui a teoria concepcionista, né? Que a vida começa com a fecundação. Guardem essa informação. Com a fecundação. Aí nós temos a teoria natalista, que a vida começa apenas a partir do nascimento. Temos a teoria da anidação, que a vida começa a partir da fixação do embrião na parede uterina. Aí nós temos outras teorias que está aí no nosso material. Minha ideia, né, ler o nosso material aqui para vocês. Então, saibam que existem teorias acerca do momento inicial da vida, e que nem a Constituição e nem o Supremo Tribunal Federal define quando começa a vida. Guardem essa informação aí, guardem, tá bom? Então essa parte inicial, essa polêmica quando começa a vida, tá bom? Então tem essa variação aí. O Supremo não bateu o martelo. O Supremo pode bater o martelo? Acredito que sim. Vou me criticar, mas aí não é ativismo o legislador que deveria criar? Perfeito, mas o que nós estamos vendo hoje atualmente é que o Supremo ele reconhece que ele tem uma postura
muito forte para efetivar direitos fundamentais. E não apenas aplicar o direito ao caso concreto, ele tem um papel muito forte de efetivar os direitos, colocá-los em prática. Ele já se manifestou sobre o momento da vida? Não, mas ele já se manifestou, por exemplo, no item B, né? No próximo item que aparece aos senhores, pesquisa científica com células tronco embrionárias, tá bom? Células tronco embrionárias. Gente, longe de mim da aula de biologia aqui aos senhores, tá? Ou matériazinha que eu não gosto, tá bom? Vou te confessar aqui, eu não gosto de biologia, não gosto de direito de trabalho, processo de trabalho. Então, dá trabalho, tá? Então, vamos lá. Pesquisa científica. Como eu não vou dar aula de biologia aos senhores, eu vou disponibilizar um link do YouTube, tá? Então, os créditos de lá, quem postou, vou botar só o link. É um vídeo curto, que ele, acho que é 6, mas não precisa nem assistir todos os minutos, 6 ou 7 minutos. Eu acho que no minuto 3, né, 4 minutos, você já entende mais ou menos o que é células tronco embrionárias, tá bom? Porque às vezes a pessoa fica confundindo, né? Por que célula tronco embrionária? Tá? Isso é a biologia que vai explicar isso, tá bom? Para nossa área aqui do direito, você precisa saber o seguinte, que foi questionado uma lei da biossegurança em 2005, que ela autoriza a pesquisa científica com células tronco embrionárias, então, relacionada a embriões, tá? Que passa pelo aquele processo de fertilização in vitro, que estão congelados há mais de 3 anos e há um desinteresse por parte dos genitores em implantá-los no útero, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos uma situação em que muito se discute se a extração, porque você vai observar no vídeo, quando a extração das células tronco é uma massa que fica em volta do embrião, quando a extração dessa massa, que é a célula tronco embrionária, o embrião morre, desaparece, né? Vou dizer assim, deixa de existir. Bem aqui há um questionamento se há vida ou não de um embrião, tá? Se há vida ou não. Então aqui há discussão. E por quê? Porque a lei de biossegurança ela permite a extração de células tronco embrionárias. Por que células tronco embrionárias? Aí você observa no vídeo. Elas são pluripotentes, né? Ela tem capacidade de autorregenerar-se, criar novas novas células, né? Então, por isso são células pluripotentes. Então, o que acontece? Foi questionada a lei perante o Supremo Tribunal Federal, uma lei federal, por meio de uma ADI, dizendo que ela estava violando o direito à vida do embrião. E aqui o Supremo se manifestou e chegou à conclusão que não há violação à vida. O ministro relator Aires Brito, salvo o melhor juízo, acho que foi Aires Brito, ele fez uma diferenciação. Ele diz, olha, o que nós temos aqui, o alcance do termo, a gente precisa entender o alcance do termo vida presente no artigo 5º. Que vida é essa? Vida é essa. Tem nosso material, tá bom? Resumindo, ele chegou à conclusão que a vida que a Constituição protege, a Constituição é a vida, é o indivíduo pessoa. Então, a vida reporta-se justamente ao indivíduo pessoa. Quando ele fala direitos da pessoa humana, direitos garantidos individuais, na visão do relator, ele está resguardando o direito do indivíduo em vida. Indivíduo, pessoa. Ele reconhece que o texto constitucional não dispõe sobre o momento da vida humana ou o preciso instante em que ela começa. Mas ele começa a falar justamente dessa situação. E o Supremo acaba retirando aquela teoria da concepção, tá? Da concepção
beleza? Da concepção. Então aqui ele está indo mais para aquela corrente natalista, né? Que é aquela que a vida só começa a partir do nascimento. Então, para o ministro relator, que foi a base da decisão do Supremo Tribunal Federal, a proteção é relação indivíduo-pessoa. Ele faz até a diferenciação, gente. Ele diz assim: embrião é embrião, feto é feto, pessoa humana é pessoa humana. E ele diz que o embrião que tem a proteção da lei de biossegurança é aquele embrião, o embrião referido, na lei de biossegurança, é aquele in vitro apenas, não uma vida a caminho. Ele entende que ali, por desinteresse dos genitores ou congelados e implantados no útero, não há um caminho a existir, tá? A existir. Então, o embrião pré-implanto, é o bem a ser protegido, mas não na pessoa biográfica, né? A que se refere à Constituição Federal. Expressão do ministro Aires Brito, tá bom? Aires Brito. Professor, mas não tem um aborto? Não é a vida intrauterina? Sim, ele fala. Aí a legislação infraconstitucional que vai dar amplitude a essa proteção. Bom, então ele afirma que essa proteção do feto, ele não ocorre pela Constituição. Ele entende que a ideia do Constituinte não é proteger o embrião ou feto, mas sim o indivíduo, pessoa. Você pode discordar, eu também discordo, mas na prova você tem que levar isso. Por que eu discordo? Não sei se você vai... Talvez você discorde também da posição do Supremo Tribunal Federal, mas por qual motivo se discorda? Eu discordo porque nós vimos na aula passada que existe a dimensão não apenas subjetiva dos direitos fundamentais. Qual é a visão subjetiva dos direitos fundamentais? É do indivíduo requerer algo do Estado. Não é isso? Só que existe também a outra face da moeda, que é a dimensão objetiva, o efeito irradiante dos direitos fundamentais. É isso? Que vai proteger a todos de forma indistinta, não é isso? Nós falamos lá dos direitos fundamentais na sua perspectiva da dimensão objetiva. Então, a da dimensão objetiva é que a Constituição ela vai proteger ao máximo os direitos. Um deles é a vida na sua mais ampla expressão, não apenas na visão extrauterina, mas também intra. Tá bom? Então, o Supremo ele validou, reconheceu como constitucional, portanto, a lei de biossegurança. Então, qual é a tese? A pesquisa científica com células tronco-embrionárias não viola o direito à vida, não viola o direito à Constituição vigente do nosso país, tá bom? Mas cuidado, é pesquisa científica. Então é para fim de pesquisa, para buscar o que? Curas, né? Curas a enfermidades que no momento não temos. E as células pluripotentes, ela tem esse poder regenerativo, ela tem esse poder de multiplicação, ele tem esse poder. Mais do que uma célula embrionária adulta, tá bom? Adulta. Beleza? Tranquilo? Então a gente faz uma pausa aqui, justamente 33 minutos, sobre pesquisa científica. No próximo bloco a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do direito constitucional do básico ao avançado. Forte abraço e até lá.